CBN Festas e Eventos Interview. Bom dia, entrando no ar o CBN Festas e Eventos. Hoje eu tenho um convidado super especial, um cara que entende muito de coisas deliciosas. É isso mesmo, estou recebendo o Leonardo Guedes, tá estupendo. Você já viu falar da Estupendo, aquele sorvete delicioso? É gostoso mesmo, meu jovem, o sorvete? Bom dia, prazer estar aqui na CBN. É uma delícia, né? O nosso sorvete, eu sou suspeito para falar, mas ele é premiado já 5 vezes o melhor de São Paulo. A gente tem prêmios da Veja, Michelin, 4 rodas. E em 97 a gente ganhou na Itália, em Rimini, o prêmio de melhor do mundo, com o sorvete que chama Sorriso do Brasil. Muito bom. Leonardo, eu vou deixar uma pergunta aqui que a gente vai responder lá no final. Que se montar uma sorveteria é uma gelada ou é um bom negócio? Você vai me dizer, deve ser um bom negócio, você já ganhou um monte de prêmio aí, né? Mas vamos entender um pouco desse mundo de sorvete, né? Sorvete ou gelato no mundo? Quais que são as diferenças? Por que o seu sorvete é diferenciado? Aqui no Brasil a gente chama tudo de sorvete, mas a gente trabalha com gelato. O gelato é o sorvete que foi desenvolvido na Europa, na Itália, principalmente, que começou a ser difundido, né? Ele é o sorvete artesanal, o gelato, a gente considera assim. Qual que é a diferença principal? Ele não vai conservante, não vai corante, não tem adição de gorduras. Então ele é muito mais leve, saudável e sempre fresco, porque a durabilidade dele é menor. Então você sempre toma um sorvete feito no dia. Não é uma coisa industrializada, assim, aqueles potes que ficam no supermercado fechado, que vão conservantes, vão uma série de coisas para ele poder ficar lá 1 mês, 2, 3, entendeu? Essa é a principal diferença. Aí depois vem a temperatura, a textura, sabor, tem muitos diferenciais. Vocês estão no mercado há mais de 30 anos. Como é que surgiu essa ideia, né? E qual o know-how que vocês, né, adquiriram durante todo esse tempo para trazer um produto de boa qualidade? A minha mãe é a precursora do negócio. Tem quase 30 anos o negócio. A minha mãe começou com a ideia de viagens. Nossa família é italiana, meu pai é italiano, minha família toda está lá, então a gente convive muito lá. A minha mãe, nessas viagens, uma hora ela já estava decidida a montar mais um negócio e na hora que ela decidiu que ia ser a sorveteria, ela foi outro com negócio tudo. Era do ramo de gastronomia também? A gente já teve outros negócios do ramo. Meu avô foi do ramo gastronômico, meus tios lá na Itália têm restaurantes, hotéis. Inclusive minha mãe quando começou... Mas é uma família gourmet, então? Isso. Maravilha. Minha mãe quando começou trouxe um gelatário lá da Itália, no começo, que começou a trabalhar, ensinou o meu irmão. Depois, logo na sequência, o meu irmão, que é o Edu Guedes, ele trabalhou no começo uns 5 anos com a minha mãe direto, antes de ir para a televisão. E ele foi para a Itália, se formou gelataio, fez a faculdade do gelato, desenvolveu as próprias receitas. Esse torneio em 97, campeonato mundial, ele que foi lá fazer a receita, ele que ganhou esse prêmio para a gente. E então começou com a minha mãe. Meu irmão passou por lá, depois ele saiu e depois em 2012 quando vendi uma fábrica que eu tinha, eu fui lá para trabalhar com a minha mãe e falei, eu acho que esse negócio tem que ser expandido. Porque minha mãe Esse negócio tem que ser estupendo. Exato. A gente tinha o melhor sorvete, só que a minha mãe, com um negócio, uma loja, ela estava muito satisfeita. O negócio sempre foi muito bem. Mas ela não queria se dividir para cuidar de outras lojas e também tinha um pouco medo de ir para o ramo de franquias. Aí eu comecei a estudar o negócio e tal, falei, não, nosso negócio é muito bom, a gente tem que realmente expandir. E é uma empresa familiar interessante, né? Porque cada um atua numa área, assim, na área de expansão, você, exato. Né? O seu irmão na área da desenvolvimento, né? E a sua mãe é idealizadora. Isso, minha mãe também trabalha muito na área do desenvolvimento, né? Até porque o meu irmão ajuda pouco hoje em dia, por ter os compromissos dele, trabalhar na televisão, e minha mãe também tem um conhecimento muito aprofundado como meu irmão. E a gente tem 2 ou 3 gelataios que já estão com a gente há 25 anos. Então a gente... Esse é um dos segredos do sucesso, que mantém a qualidade, né? Mantém a qualidade. E desenvolvendo sabor novo todo dia. Você falou 1.500 em 30 anos? Eu acredito que a gente já fez mais de 1.500 sabores ao longo desse tempo. Porque os restaurantes pedem... A gente faz melão. Aí um restaurante pede para fazer melão com gengibre. O outro melão com capim santo. Vai personalizando. Limão com manjericão. Só do limão tem 5, 6 ramificações. Aí quando você vai ver, já fizemos sorvete de uísque, champanhe, cerveja. Se pegar tudo, mais de 1.500, com certeza. Bacana, já foi feito ao longo desse Leonardo, gelato para o italiano, cafezinho para o brasileiro, né?
Existe um lugar no mundo que tenha mais consumo de gelato ou não? Sim. De sorvete? Os Estados Unidos hoje é o campeão. É mesmo? Passa de 30 litros per capita ano o consumo. E Por quê? eles têm a cultura do sorvete. Mas o que acontece? Hoje está mudando muito lá. Eles tinham a cultura daquele sorvete mais doce, mais gorduroso, Mais pesado. hidrogenado. Aquele que engorda, né? Que a gente fala assim, que não é tão light quanto o nosso. Eles sempre tiveram essa cultura. Lá, quando a mãe fala para o filho, vai buscar o sorvete para a sobremesa. Aqui no Brasil a gente fala, vai buscar a sobremesa. A gente não fala o sorvete. Então, É verdade. É cultural, né? O sorvete fica meio tipo um subproduto, né? Já na Itália, ele é visto como um alimento, realmente. Como uma coisa saudável. A pessoa vai no fim da tarde, o nosso é o pão de queijo, ou a chipa e o cafezinho. Lá na Itália, não. O lanche da tarde é o gelato. Cada quarteirão você vê 2, 3 gelaterias, né? Hoje, o segundo maior consumidor do mundo é a Nova Zelândia, a Austrália e os países europeus. Mas os Estados Unidos ainda é o campeão no consumo de gelato. De sorvete em geral, né? O Brasil, um país tropical, o vinho antigamente não era tão consumido como é consumido hoje. O pessoal, vou tomar vinho no frio. Isso é uma coisa que está acabando. Hoje o vinho, cada dia que passa, está aumentando. Mas o consumo de sorvete, de gelato no Brasil ainda é pequeno, né? O vinho e o gelato estão caminhando parecido. O vinho, pelo que eu sei, o que eu estudo um pouco, também no Brasil não é cultural, como o cafezinho e a chipa e o pão de queijo. Mas o vinho está ganhando espaço. Ganhou muito espaço. Como o nosso gelato, esse artesanal italiano, também ganha muito espaço. Você pode ver no consumo do brasileiro, o sorvete industrializado vem mantendo uma faixa de consumo estável. O gelato artesanal italiano só cresce. Cresceu muito e não para de crescer no Brasil. Então é diferente. O industrializado do artesanal tem linhas diferentes de crescimento. O artesanal vem crescendo muito como o vinho. Mas ainda estamos engatinhando em termos de consumo. Mas os impostos não são como os vinhos, não, né? Porque o imposto do vinho é muito caro. A gente trabalha com algumas matérias-primas, maquinário, tudo italiano, né? Então, não só o imposto, como o euro, o dólar, dificulta um pouco a gente em alguns aspectos, né? Mas a qualidade é outra. Mas o vinho, como o sorvete, se você pegar o nosso consumo per capita do brasileiro, dá 1 litro anual. E o vinho e o gelato também na Europa, quanto nos Estados Unidos, você vai 25, 30 litros per capita, a média de consumo anual. Então você vê que a gente ainda está engatinhando. Tem muito espaço para crescer aí. Sim, exatamente. Bastante, né? Tem algum selo, alguma coisa que referencia isso, que dá qualidade para o gelato? Um selo, não, o que dá é os na prêmios, categoria, as premiações. Um selo que eu digo seria uma... Sim, exatamente. As premiações são o que dão a chancela, digamos assim. Existem vários, né? Tem TripAdvisor, tem Quecanto, tem 4 Rodas, Guia Michelin, Veja. Existem várias premiações que te dão esse selo de qualidade, né? Legal. E como é que é o mercado de franquias? Aí eu venho lá a pergunta que eu fiz lá no começo, lá se é uma fria ou é uma gelada ter uma sorveteria. Ou não, mas pelo jeito não, né? Não é nem uma fria nem uma gelada. É um ótimo negócio. O sorvete artesanal tem uma margem maravilhosa. Como qualquer negócio, é trabalhoso, mas é muito gratificante. É um trabalho gostoso, o dia a dia é maravilhoso, você trabalha com uma coisa gostosa, as pessoas te agradecem de ter uma coisa aqui em Campo Grande, principalmente. O pessoal fala para a gente, nossa, que bom ter um produto diferenciado. Então é gratificante para a gente, além de lucrativo, gratificante. Além de Campo Grande, vocês estão em quais outras cidades? A gente está só em São Paulo e Campo Grande, no Brasil. A gente está em São Paulo... Então Campo Grande foi a primeira fora do estado. Olha que bacana. A gente tem conversado... um presente, né? Sim, exatamente. E a gente tem conversado com outros estados, até Estados Unidos tem gente interessada em negociação para ter franquia. Em São Paulo a gente tem Moema, Vila Leopoldina, agora vamos abrir mais 2 franquias, né? Estamos estudando aí, Vila Madalena. Campo Grande foi a primeira franquia... A segunda. A segunda franquia. Segunda franquia. Tá, então ela serve como um piloto... Fora do estado, sim. Fora do estado, para ver como é que é a logística, para ver como é que funciona tudo. Sim, exatamente. O formato que a gente tem de franquia, a gente não fornece o sorvete, nem a matéria-prima. Então é tudo local. O sorvete é produzido dentro da própria gelateria. Então isso já
não é um empecilho para a distância. Tanto que eu estou conversando com gente em Miami, Los Angeles, para no futuro a gente abrir lá também. Porque eles podem usar os insumos... Todos os insumos a gente adapta. Nos Estados Unidos vai ter que adaptar tanto o açúcar quanto o leite, as frutas. As frutas aqui em Campo Grande... Mas isso é um fator de sucesso porque você consegue adequar os gostos das pessoas com o que existe ali, né? Sim, pelo nosso conhecimento, nosso know-how, tempo de mercado, a gente já tem essa expertise para poder desenvolver, fazer novos sabores, estamos sempre atentos, coisa nova, para a gente é fácil fazer. Então, aqui em Campo Grande, a gente usa as frutas regionais, a gente pega aqui no Ceasa ou nos fornecedores locais, a gente recebe todas as frutas locais, os fornecedores de água, açúcar chegam aqui tranquilamente também. Então, assim, não tivemos nenhum problema. E por ser um produto artesanal, o tempo de vida dele é menor? Sim, comparado com o industrializado, com certeza. Ele tem que ser consumido em X dias aí? Na realidade, por ele ser um produto que fica a menos 12, menos 15 graus, a durabilidade dele é longa. Chega a 1 mês, 40 dias. Mas a gente consome ele em 5, 6 dias no máximo. Até porque vende tudo, né? Vende tudo, a gente faz pequenas quantidades exatamente para vender tudo. Faz dentro da demanda. E o principal objetivo, o principal motivo disso, ele ser consumido nos primeiros dias, é a cremosidade, o sabor, a textura dele. É isso que diferencia, não é que ele estraga depois que passa o tempo. Por ele ser artesanal, ele vai perdendo... Ele não tem a gordura, ele não tem o conservante, então ele vai perdendo a textura, vai perdendo um pouco a coloração, mas ele não é que estragou, entendeu? Quem que escolheu o nome? A minha mãe. Foi uma... Eu ainda era criança quando eu estava escolhendo o nome. Eu devia ter uns 15 anos nessa fase. E minha mãe tinha a ideia... empreendedora, né? Muito. Ela teve a ideia... Tem quantos anos ela? Ela tem 68. É novinha. Ela teve a ideia e jogou a ideia em casa. E todo mundo foi dando nomes. O Estupendo eu não lembro quem deu. Se foi meu pai, se foi ela. Alguém falou e a gente falou, é esse. E ela formatou o nome que não existe em nenhuma língua. Porque o Estupendo existe em várias línguas, mas um escreve com E, outro com S mudo. Ela botou 2 P's por coisa de número, que ela gosta do número 9. Para ficar com 9, ela fez o S mudo, como escreve em italiano, mas ela colocou 2 P's. Então não existe nenhuma língua. É exclusivo o nome que ela fez, é único. E o sorvete que vocês fazem é só de massa ou tem de palito também? Não, a gente só artesanal. A gente não faz o... Porque o outro não é artesanal, de palito? Pode ser ou não, mas... Então, agora existem os ingredientes um pouco mais artesanais para fazer palito, mas geralmente quando vem lacrado, embalagem, os ingredientes que se usam são um pouquinho diferentes, não é exatamente, tanto que ele é um pouco mais duro, você percebe. Entendi. E qual o tamanho, você que é o diretor de expansão, de uma planta de uma loja ideal para o cara ter? 150 metros é o ideal, 140... já é suficiente. Depois que o franqueado tem a primeira loja, ele tem a possibilidade de expandir com um carrinho ou quiosques. Mas o franqueado tem que ter a primeira loja. Por exemplo, aqui em Campo Grande, se a franqueada decidir ter uma outra loja, ela pode montar um quiosque ou um carrinho e fornecer da própria loja. E o payback disso? Assim, a gente tem no nosso business plan, a gente contempla tudo. O tempo de retorno do investimento. Mais ou menos, assim, para quem está escutando a gente, tem interesse. 27 meses, a gente fala de 24 a 27, o tempo de retorno do investimento, mas a gente teve surpresas boas, por enquanto até agora, né? Bacana. Ô, Leonardo, a gente vai para um pequeno intervalo, e a hora que eu voltar, eu vou chamar a Elisângela Nassif, que é a proprietária da Estupendo aqui de Campo Grande, né? Vamos ver como é que está sendo a experiência dela, porque ela é uma investidora e ela está vivenciando isso agora. E então a gente vai convidar ela para ela bater um papo com a gente aqui também, lembrando que essa matéria vai ser veiculada no canal 4 da NET, no Festas e Eventos. Então a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. CBN Festas e Eventos Interview. Voltando ao nosso pequeno intervalo, estamos aqui no CBN Festas e Eventos, lembrando que essa matéria será veiculada no canal 4 da NET, no programa Festas e Eventos. Estou com o Leonardo Guedes, da Estupendo Nacional, e agora com essa jovem aqui, ó, investidora, empreendedora, Elisângela Nassif. E eu queria fazer uma pergunta para você, Elisângela. Sorvete engorda, não?
Ou não? Ou sim? Depende, né, do ponto de vista. Eu acho que não engorda, né? O nosso sorvete não engorda. Tudo é equilíbrio, né? Se você comer pouquinho, acho moderadamente, acho que não engorda, né? Legal. Por que você resolveu investir na Estupendo? Qual a sua identidade com essa marca? A Estupendo, eu conheço a família, né, do Léo já faz um tempinho, e aí a gente procurou e conversou, e eu resolvi trazer para Campo Grande porque era uma proposta diferente para as pessoas aqui de Campo Grande, né? Você é fã de gelato? Não? Sou fã, eu gosto. Você era consumidora já? Sim. Já consumia lá em São Paulo? Eu já consumia o produto deles em São Paulo. Como é que foi a sinergia lá, Leonardo? A gente se conheceu porque Elisângela tem a casa em São Paulo também, ela vive lá, né? E aí ela virou nossa cliente, conheceu e começou. A história toda começou, ela gostava do produto. O namoro começou lá. Começou lá, exatamente. Começou lá. Ela era consumidora. Exato. E acabou sendo uma franqueada. A primeira franqueada fora do estado estado de São Paulo. E como é que está sendo essa experiência para você? Eu acho que está sendo boa. Eu estou gostando bastante. Eu fico na loja o dia inteiro. Que parte você gosta mais? Eu gosto de participar ali com os clientes, eu gosto de estar dentro da cozinha também, ajudando a produzir. Você faz sorvete? Faço, junto com as Faz meninas mesmo? também. Eu coloco a mão na massa. Você pegou a receita e aprendeu a fazer? Sim, eu estou junto lá com elas. E como é que é ter uma franquia da Estupendo assim? Eles dão toda a assessoria para você, te indica as melhores maneiras de fazer o sorvete? Sim, o Léo me deu toda a assessoria, né? Ele veio para cá, ele me ajuda, sempre ele vem, uma vez por mês. Eu estou indo também para São Paulo e aí a gente fica nessa troca, né? Vem o pessoal deles também, as gelataias deles vêm para cá, ajudam também a fabricar o sorvete. Constante troca de know-how aí, de experiências. Exatamente, E a loja da Estupendo fica na Euclides da Cunha, é isso, né? Sim, na Euclides da Cunha 176. Tá, e lá nós só temos gelato ou tem alguma outra coisa lá também? Não, a gente serve sanduíches também naturais. A gente tem doces também, sobremesas, né, que a gente serve junto com os gelatos. Toda a parte de cafeteria. Tem a cafeteria também, né, o café, o da Illy. Mas o nosso forte mesmo é o sorvete. É o sorvete. O sorvete e eu que a gente quer mostrar. Eu posso encomendar o sorvete para levar para minha casa, por exemplo? Sim. Eu quero comprar 2 quilos de sorvete. Eu vou fazer lá um jantar, não sei o quê. A gente tem as embalagens, né? Que a gente serve as embalagens para levar para casa, né? As embalagens 700 e 1.300. Você vai na loja tomar seu sorvete, você pode ou levar direto, ou se você não quiser sair de casa, você pode pedir direto pelos aplicativos hoje, que todos funcionam muito bem. Aqui em Campo Grande já estão funcionando também. E aí é só pedir, já chega em casa rapidinho. E chega geladinho, porque a gente coloca no freezer que ele gela bem e daí depois vai para... Você sabe uma coisa que me chamou a atenção? E eu não tinha essa percepção e acho que muita gente não tem. Que as frutas são adquiridas aqui em Campo Grande. Eu pensava que vinha tudo de fora. Não. Né? Como é que é esse processo? A gente tem o laboratório, onde é feito os sorvetes aqui em Campo Grande. Um laboratório frio, laboratório quente. E as frutas são compradas todas aqui no Ceasa, as frutas frescas são escolhidas. Você não congela a fruta, então? Tipo assim, eu quero uma fruta que não está nessa estação agora. Não, as que não são da estação, sim, a gente congela. Mas as frutas da estação, a gente dá prioridade já para fazer o sorvete e já ir para a vitrine. A gente trabalha com a sazonalidade, mas tem frutas tipo morango, framboesa, tem alguns sabores que a gente quer manter o ano inteiro. Então, mesmo quando não é época, tem também na sorveteria. Entendi. E lá na Estupendo, da Euclides da Cunha, quantos sabores eu encontro lá na sua geladeira que fala? O nosso freezer lá cabe até 40, mas depende da disposição das vasquetas, que tem tamanhos diferentes. Se você for lá hoje, em média, 36, 34 sabores diariamente. É mesmo? Ficam na vitrine. E qual o sabor que o campuranense mais gosta? Estupendo tem um sabor que é favorito deles, né? Que é o bem casado. Esse é o campeão de venda lá? É o campeão de vendas. O nosso pistache, o macadâmia, o chocolate belga são os que mais saem. Que eu tenho que ter na vitrine sempre, né? Esses sabores, eles ficam direto na minha vitrine. E aí a gente roda os sabores, né?
Conforme as frutas da estação. Eu troco uma ideia também com a mãe dele, com a Leila, lá em São Paulo. E a gente vai vendo os sabores que vai colocando na vitrine, porque a Estupendo tem mais de 1.500 sabores. Então nós falamos disso. Exatamente. E o Leonardo me falou uma coisa que eu achei interessante, que com o andar do tempo as pessoas vão, põe um não sei o quê, e Sim. vão fazendo os testes, né? A pessoa dá um palpite lá, né? Põe um gengibre, põe no seu... Acontece isso aqui, não? Eu tenho muito cliente que chega na minha loja pedindo os sabores, tipo assim, eu quero, hoje não tem nozes, né? Tem como fazer nozes por final de semana? A gente faz e atende o cliente, daí no final de semana eu coloco nozes, né? Mas durante a semana a gente tenta diversificar a vitrine também um pouco. Elisângela, por que eu devo ir na Estupendo? Seu olhar, por que eu devo ir lá provar o seu gelato? Bom, você já é meu cliente de lá, né? Não, eu sou suspeito. Eu estou falando para quem está ouvindo a gente. Tá. Bom, o meu produto é um produto diferenciado, né? A minha linha é de sorvetes orgânicos, né? Eu trabalho com a linha toda orgânica e produto diferenciado, né? Então, a minha linha toda orgânica, é um produto natural. Maravilha. O Leonardo, a gente está caminhando para terminar nossa entrevista. Sem contar a esquina, né? Uma esquina super agradável, né? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Sim. Uma rua charmosa, né? A gente tem um deck lá na frente. É um passeio agradável para a família, com certeza. Além do sorvete maravilhoso. E eu posso afirmar que com a marca de vocês deram um pouquinho mais de glamour para a rua, que já é Exatamente. A gente fica muito feliz que já é de bacana. participar aqui em Campo Grande. Com certeza. Vou agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E falar para você, minha jovem, terminar esses minutos aqui para você fazer um convite para quem ainda não conhece a Estupendo para ir lá, né, saborear as delícias lá. Eu queria convidar as pessoas que ainda não conhecem a Estupendo para ir até a rua Euclides da Cunha, 176, e conhecer a nossa loja. Vai ser um prazer. Não só conhecer, como degustar, Exatamente. né? Exatamente. Maravilha. A gente que agradece. Obrigado, tá? Obrigada a você. Eu vou ficando por aqui, volto num próximo CBN Festas e Eventos, no próximo sábado. Até lá, um grande abraço. CBN Festas e Eventos Interview.